No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais causas de bloqueio. Tem muito motorista sendo bloqueado nos aplicativos e principalmente muitos motoristas de forma injusta. Vamos lá, eu queria perguntar para vocês quais as principais causas de bloqueio, mas antes disso eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês. O tempo vocês estão na área, conseguindo desbloquear muita gente. Aí se apresenta para a galera aí. Maravilha! Olha, o escritório está na área há mais de 3 anos, especialista no assunto, e são inúmeros os motoristas desbloqueados. É muito gratificante poder cada dia mais ajudar, porque a gente sabe o quanto vocês sofrem. Realmente, Daniel, a gente trabalha nesse ramo, vamos dizer assim, já há uns 3 anos, e de lá para cá a gente já viu muita coisa, muito motorista sendo desativado injustamente, e é por isso que a gente tem se dedicado tanto. A gente tem uma equipe aqui no escritório e a gente estuda mesmo, estuda o termo de uso do aplicativo, a gente vai tentando de todas as formas trazer essa justiça, né? Porque é tão injusto, mas aqueles que estão sendo desativados pelo robô. O grande problema é que essas plataformas usam robô para fazer as averiguações. E essas averiguações têm sido muito injustas. Então, a gente tem trabalhado bastante, a gente já entrou para mais de 100, 200 processos aqui, e temos tido muitas vitórias. Mas aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Primeira pergunta, e também eu vou querer saber o que o motorista tem que fazer para se proteger no dia a dia. Mas a pergunta inicial é a seguinte: quais os principais bloqueios que acontecem com os motoristas, tá? E por que isso acontece? Maravilha. Bom, a gente recebe muitos tipos, na verdade, de bloqueios, né? Os que são mais recorrentes são das pessoas que não conseguem se ativar no cadastro. Então, tem muita gente que tenta fazer a ativação na 99, por exemplo, consegue, na Uber não consegue. Ou então, nenhuma das duas. Enfim, por que isso geralmente acontece? Porque essa pessoa deve ter um nome muito comum, ela deve ter sido homônimo de outra pessoa. E aí, geralmente, vem uma mensagem do aplicativo falando que ou você já possui um cadastro, quando, na verdade, a pessoa não possui, e isso é um grande problema, porque isso pode ser, inclusive, uma fraude. Se a pessoa, se o aplicativo está falando que o motorista já possui uma conta e ele não possui, isso dá para ir para a justiça, dá para ir para processo, porque provavelmente os dados pessoais desse motorista vazou de alguma forma, ou o nome, ou o CPF, e aí fizeram cadastro no nome dele, ou geralmente também acontece da empresa devolver e falar assim: você tem um processo criminal no seu nome, lá no Piauí, lá no Maranhão. E aí a pessoa chega: doutora, não tenho processo nenhum, eu sou, sei lá, do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, eu nunca estive nesses lugares. Perfeito. Então, isso acontece muito, da pessoa ter um nome comum e o aplicativo, por ser um robô, como a gente já falou, ele acaba confundindo, ele não confere todos os dados. Então, pensa assim: Daniel da Silva Marins, e aí tem um processo lá no Piauí. E aí tem um motorista tentando cadastrar que chama Daniel Silva, não tem o DA. Faz uma confusão nos robôs. E esse motorista, ele muitas vezes ou é bloqueado, se ele já tem, né, a conta, ele é bloqueado por um equívoco, ou muitas vezes, como eu disse, ele não consegue fazer o próprio cadastro, ele não consegue finalizar a aprovação dele na plataforma. Então, motorista, se você recebeu alguma mensagem nesse sentido, tem como a gente ver isso na justiça. Então, esse é um dos casos que a gente recebe bastante, nomes parecidos. O que acontece muito também, eu até quero perguntar para a doutora Thais assim, por exemplo, o motorista, muitas vezes, o motorista é muito simpático e isso pode confundir a cabeça do passageiro, ele pode, muitas vezes, entender a simpatia do motorista como um assédio, por exemplo, porque eu já ouvi casos como esse. Isso existe de fato? Fala um pouquinho sobre isso também. Com certeza, motoristas que são simpáticos demais, que beiram a parecer outra coisa, muitas vezes são desativados da plataforma. A gente sabe que vocês não têm a intenção, muitas vezes, de estar numa situação de assédio,
Mas todo cuidado é pouco, gente. Nem todo mundo gosta do que escuta, nem todo mundo tá aí para uma piada. A piada, Sim. ela é legal só para quem ri, né? Quem não tá rindo não pode não gostar. Então, o que a gente recomenda é que o motorista sempre se contenha, seja o mais objetivo possível com o passageiro, para não gerar esse mal-entendido, né? Que é bem comum no judiciário, na verdade. Então, por exemplo, evitar procurar chamar a pessoa pelo nome, evitar chamar como meu anjo, meu bem, de repente eu já Perguntas perguntar, pô, você está indo informais. para onde? Está indo para balada? Você é casada? Essas perguntas não devem ser Exato. feitas de forma alguma, até porque, por mais que o motorista ele não tenha feito nada além disso, a pessoa pode interpretar como um assédio isso. E aí basta, de repente, relatar para as empresas de aplicativo, o bloqueio vem de repente, por uma palavra que o motorista entende que para ele não é assédio, mas para a pessoa, para o passageiro, ele se sente numa situação desconfortável, é isso? Com certeza, é bem nesse sentido mesmo. Então, todo cuidado é pouco, e como o Daniel falou, perfeito. Exatamente essa é a postura que se espera, para que não haja problemas como desativação, né? E pode existir um bloqueio por uma falsa denúncia dessa passageira? Como que o motorista que sofreu um bloqueio injusto, o que ele deve fazer? Pensa assim, Daniel. Você tem um aplicativo, né? Como eu já falei, que é um robô. Então, tudo que o passageiro escrever no feedback ali do motorista vai passar pelo robô. Então, se o passageiro escrever qualquer coisa no texto e no meio do texto tiver alguma palavra que remeta a um eventual assédio ou a um eventual mau atendimento, o robô ele não vai entender a história como um todo, ele vai ler aquela palavra e ele vai bloquear esse motorista. Pensa que assim, olha, a gente teve até um caso aqui que foi muito curioso, porque no relato da passageira, ela escreveu o relato dela e colocou a palavra molhada. O motorista me perguntou se eu estava molhada. Essa história do molhada deu pano para manga, porque o aplicativo interpretou que era uma palavra de cunho sexual, que era uma palavra de abuso, né? Então, Mas que o veio por motorista parte da passageira e não do da motorista. passageira, exato. Mas o contexto, quando a gente foi ver, né, para dar a resposta no processo, o dia estava chovendo, o relato tinha a ver com molhado, porque o motorista colocou a mão para trás para ver se a passageira estava molhada, porque estava molhando o carro dele. E aí ela relatou isso de qualquer jeito e foi encarado como uma questão de assédio. Então, assim, é muito tênue, tem que ser muito cuidadoso. Se você, motorista, percebeu que a sua viagem teve alguma coisa estranha, que aquele passageiro ficou um pouco desconfortável ou que deu aso para algum tipo de discussão, por mais leve que seja, envie você uma mensagem para o aplicativo, né? Através dos canais de comunicação. Pode ser por e-mail, para o suporte do e-mail, não importa. Envia você uma mensagem dizendo: finalizei agora uma viagem e aconteceu que a passageira estava molhada porque estava chovendo e eu pedi para que ela descesse do carro porque prejudicaria o meu dia de trabalho, blá, 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 blá. Mesmo que o aplicativo não responda, porque provavelmente eles não vão responder, mas você tem uma mensagem para provar exatamente o que aconteceu naquele dia. Agora, se foi uma briga, uma discussão, de repente, maior que aconteceu, aí às vezes vale a pena até fazer boletim de ocorrência. Bom, vamos lá. Então, eu quero perguntar para você, segundo o que vocês me passaram, tem duas situações. Primeiro, que tá mais provado do que nunca que o aplicativo é falho, que o algoritmo ele comete sim injustiças. Isso ficou claro para mim na declaração de vocês. Dentro da interpretação que o aplicativo, que o algoritmo tem, o robô tem, ele bloqueia e não quer saber se o motorista tem família, se o motorista tem 5 estrelas, se o motorista é um bom motorista, se ele tem 20 mil viagens, não importa. Se ele tiver uma interpretação do algoritmo, ele bloqueia. E segundo ponto, fica
provado que o motorista que sentir alguma coisa estranha numa corrida, ele deve parar tudo que ele está fazendo e relatar para que fique um histórico naquela viagem, que caso eventualmente ele entre na justiça, eles têm que levantar aquela viagem daquela pessoa e lá vai estar discriminado de que o motorista fez um relato, é isso? E aí ele tem uma grande possibilidade de vencer essa causa, vamos colocar dessa forma? Isso. Além disso, Daniel, é recomendado que o motorista grave todas as viagens. O próprio aplicativo, né? Tem algumas empresas de aplicativo que já fornecem esse serviço de forma gratuita. Então, eu sei que é um pouquinho dispendioso, né? Um pouquinho trabalhoso, talvez, implementar, ter essa rotina, mas vai poupar muito, porque contra o vídeo não vai ter argumento possível, né? Não, é bem forte, na verdade. A gente apresenta a gravação no processo e acaba com toda a discussão. Se você, motorista, está levando isso como uma profissão, você é motorista de aplicativo, vale a pena você investir em algumas questões para ter um pouco mais de segurança nessa profissão, diferente do cara que, sei lá, só faz uma ou duas corridas ali no fim de semana para cervejinha. Se ele for bloqueado, ele não vai sentir. Mas o pai de família que depende disso sente. Então, procurar investir nessas coisas, que nem teve uma viagem ruim, sentiu que pode dar algum problema, para ali 1 minutinho, sabe? Só escreve, digita uma mensagem, manda para o aplicativo, fala, olha, essa passageira teve um problema, aconteceu isso, isso e isso, ela interpretou errado, ela não tinha troco, ela não tinha dinheiro, não sei. Mas não tome nenhuma medida para além disso. Outra coisa que acontece também, viu? A gente já teve motorista segurando passageiro dentro do carro, porque o passageiro não tinha como fazer o pagamento do valor. O passageiro não quer pagar. Como esse motorista deve proceder? Jamais, de forma alguma, discutir e ir para uma agressão, ele perde a razão, né? Tanto verbal como física. Isso em hipótese alguma, porque ele vai ser bloqueado e não vai conseguir desbloqueio. O que esse motorista deve fazer? Vocês podem, assim, dar uma orientação? O motorista deve agir nunca contra o passageiro, porque por mais que você não tenha um chefe, vamos dizer assim, mas você presta um serviço, e esse serviço ele não é prestado para a Uber, ele é prestado para o passageiro. Então, se você está lá nessa situação, o passageiro não fez o pagamento, mas se é uma viagem grande, por exemplo, você pode fazer um boletim de ocorrência, pode registrar isso num boletim de ocorrência, enviar para a empresa, para a Uber, para a 99, enfim, e pedir, né, o pagamento dessa corrida que foi realizada para que eles façam reembolso. Não garanto que eles vão fazer, obviamente, mas se não fizer, tem como, por medidas judiciais, ir atrás do valor. O motorista grava o áudio no aplicativo da Uber, fica sob posse da Uber. Ele não tem acesso. Mas com certeza. E na 99, ele não, acho que não tem esse recurso de gravação, não me lembro, mas... Teve um caso já aqui no escritório exatamente assim. A empresa falou que aconteceu XPTO numa corrida e o motorista tinha as gravações, né? Tinha a câmera da 99 e no processo eles falaram isso e a gente falou, então tá bom, então conferimos com o motorista e pedimos, falamos, excelência, então pede para a empresa trazer, porque não foi nada disso que aconteceu, eles estão deturpando toda a conversa, e eles colocaram só uma parte, sabe, da gravação e tal, meio que deram uma manipulada nas coisas, falei, fala para eles apresentarem a gravação inteira, e aí a gente pediu a gravação inteira e a empresa é obrigada a trazer, isso é a lei geral da proteção de dados. Eles podem até passar para o motorista uma gravação, digamos, parcial, mas com medida judicial, o advogado solicitando, o juiz solicitando, a empresa ela tem que mostrar toda a corrida, até porque mostra o começo e o início da viagem, né? Então, tem esses dados, vai ter que cruzar com os dados da gravação, o tempo tem que ser o mesmo, então não tem como eles omitirem essa informação. Bom, eu quero aproveitar o seguinte, como o pessoal entra em contato com vocês? Eles têm que, quem está assistindo esse vídeo, tem que preencher um formulário, por que tem que preencher um formulário, como funciona? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado,
E explica um pouquinho, porque eu converso com os motoristas, eles estão sempre muito ansiosos. Bloqueou hoje, eles já querem entrar em contato, quer resolver tudo muito rápido, e existe todo um processo para vocês de preencher o porquê que tem que ser feito assim. Sim, a gente pede o preenchimento do formulário, porque ali no formulário a gente já faz algumas perguntas, né, específicas sobre o caso, para a gente poder entender se foi bloqueio ou se foi problema com ativação, se você, por exemplo, já tem antecedentes criminais ou não. Depois a gente pode falar disso também, que é um dos motivos de bloqueio, quando a pessoa tem antecedentes criminais. Então, a gente faz ali algumas perguntinhas, e aí, assim, a gente pede um pouquinho de paciência, porque a gente recebe bastante contatos, mas nós vamos te retornar em até 48 horas após o seu preenchimento, após o preenchimento do formulário. Doutora Maiara, Vanessa, o pessoal que trabalha aqui Tem com a toda gente, uma doutor equipe. Gustavo, Além da doutora Thaís mundo. Pamela, tem outras pessoas, né? Isso aí. Sim, a gente tem uma equipe que trabalha aqui só nessa carteira, dedicada a essa carteira, e aí a gente vai passar todas as informações para vocês sobre os nossos 2 produtos. Nós temos 2 tipos de serviço, o Sejusc e o processo judicial. Um é um pouco mais barato, financeiramente falando, mas ele também só atende as pessoas que querem a reativação e ponto. Então, não tem nada de processo, indenização de dano moral, lucro cessante, não tem nada disso. A gente só vai pedir uma audiência para pedir a sua reativação, esse é o Sejusc. Ou temos o processo judicial mesmo, que daí, quando a gente vê que é uma causa, assim, que dá para ir para processo, que a gente já tem mais certeza do que está falando, tem um pouquinho mais de prova, a gente vai direto para o processo judicial. E aí, no processo judicial, tem todas as fases, enfim. E aí a gente pode conseguir a reativação do motorista por liminar, que é logo no comecinho do processo, a gente já pede a reativação dele, e tem muitos que conseguem. Então, sim, a gente pede para preencher o formulário que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá certo. Então, vamos lá, pessoal que está assistindo aí, ó, tenham paciência. Agora, uma coisa, preenche tudo bonitinho, uma coisa que eu já presenciei, assim, o motorista que foi bloqueado, ele tem que contar exatamente, quando ele tiver o contato com você, exatamente o que aconteceu, né? Não adianta omitir, porque se tiver uma ação lá na frente, que nem a gente tá falando aqui, a gente falou de assédio, a gente falou de outras coisas, chega lá na frente, o juiz vem e fala, ó, aconteceu isso, então tem que tem que passar direitinho tudo para os advogados, para elas poderem trabalhar da melhor forma possível, não é isso mesmo? Com certeza. Sejam sinceros. Entre advogado e cliente é sigilo absoluto. Tudo que vocês falarem para a gente é como estar falando para um padre. A gente não pode legalmente, estamos impedidas de divulgar qualquer informação. E para nós é melhor, para lidar com o caso, saber a verdade do que aconteceu. Nenhuma surpresa, né? Não ter surpresas. E acontece, viu, Daniel? A gente já pegou bastante caso. Doutora, não fiz nada, imagina, fui bloqueado injustamente. Aí chega a empresa, não traz um relato, traz, sei lá, 15 relatos, às vezes, de reclamação de assédio. E, assim, já teve juiz que falou, é impossível que mais de 2 ou 3 pessoas tenham a mesma reclamação. E às vezes não é só reclamação de assédio, Daniel, às vezes tem reclamação de velocidade, direção perigosa. Então tem muito passageiro que reclama de direção perigosa, às vezes a pessoa passa muitos sinais vermelhos, às vezes a gente sabe uma coisa que é importante você falar. De madrugada tem essa questão, né? Parte noturna, faz muita corrida rápida, eu já vi casos de gente que corre mesmo. Então, por exemplo, às vezes o motorista, ele entende que ele não fez nada de errado, mas ele não se ligou nesse detalhe, que para o aplicativo, para quem denuncia por velocidade, é motivo para bloqueio. Então, precisa ficar bem claro para o motorista respeitar a velocidade da lei de trânsito. E o bom senso, né, Daniel? O bom senso, porque, claro, às vezes se você está de madrugada, você está numa região perigosa, você vai andar um pouco mais rápido, você vai ultrapassar alguns sinais vermelhos, mas não tem todo. Diálogo com o passageiro também, né? Exato. Até para você sentir
o passageiro ali, poxa, ó, aqui é uma região que é meio perigosa. Até às vezes o passageiro pede, né, para passar. Só que tem motorista que não passa e passageiro que não quer que passe. Tem que ter essa conversa. A gente tem uma história até muito curiosa de um motorista que tinha muitas reclamações que ele dormia no volante. Então você imagina o passageiro ficava morrendo de medo, né? Ó, tá lá na meio da marginal, 90 por hora, e o motorista piscando o olho, dando enfim, uma acelerada e não tá prestando atenção. A gente sabe, né, que muitos motoristas trabalham bastante, tem muitos que trabalham, às vezes, por mais de 15 horas, 12, 15 horas por dia, mas, mais uma vez, né, a gente volta naquele ponto, se você está levando isso como a tua profissão, toma cuidado, o descanso também é importante, porque se coloca na posição do passageiro, né, você está lá dirigindo e está piscando o tempo todo. Claro que ele vai reclamar, é a vida dele que está ali na sua mão, né? Na mão do motorista. Então, isso sim, direção perigosa pode dar bloqueio sim, e acontece bastante. Bloqueio que aconteceu, que vocês conseguiram reverter, e que, assim, uma coisa que, sei lá, que o algoritmo errou feio, por exemplo. Meu, a pessoa, sei lá, cortou cabelo, ou selfie. Eu tive recentemente um colega que tirou uma selfie mal iluminada no carro, tá bloqueado. Tem algum caso nesse sentido? Ou, sei lá, não precisa ser selfie, outras coisas também. Fica à vontade para falar. Muitos casos, viu? É muito comum. A outra história curiosa, né, de um processo que a gente conseguiu reverter, era de uma mulher que fez uma cirurgia bariátrica, e obviamente perdeu uns quilos, né? E aí, eu tirar a nova selfie, o aplicativo não reconheceu, excluiu ela. Selfie tem bastante. Pessoas que às vezes tiram selfie com artefatos, então um boné, às vezes tiram uma com boné, outra sem boné, uma com óculos, outra sem óculos. Tudo isso influencia. Então, tentar enquadrar mesmo o seu rosto da melhor forma possível. E aí, tirar uma fotografia num lugar iluminado. Sempre manter o mais próximo da foto original. E, se tiver uma mudança drástica, procurar e trocar essa foto, de repente presencial. Atualizar o cadastro, pede para você que boné, já teve sim. E também já teve aqueles motoristas que falam: ai, doutora, eu não emprestei a minha conta. Aí quando você vai ver, tem 3 caras diferentes nas fotos. Você fala: não é possível. E aí você vai perguntar, Daniel, para o motorista, você fala: motorista, você emprestou a sua conta para alguém? A gente tem aqui as fotos. Você acredita que a pessoa tem a coragem de falar: doutora, eu não sei quem é, na verdade esse aqui é o meu primo, mas eu nunca emprestei a conta para ele? Falar de duas uma, né? Ou seu primo tá te sacaneando muito feio, aí a pessoa, ou você tá mentindo para mim, né? Ela vai por tudo ou nada, sabendo que ela agiu de forma errada, vamos dizer assim. Aí pois é. Quase que então, assim, para todos os efeitos, não pode emprestar a conta em hipótese alguma. Outra coisa importante de se lembrar é o seguinte: você foi bloqueado, não abra outra conta, não tente fazer outra conta para conseguir rodar de novo. Você não vai conseguir e o aplicativo ainda vai falar que você está tentando fraudar o aplicativo, que você está tentando fazer mais de uma conta, porque parece que você está querendo ganhar mais de uma vez a corrida. Então, assim, não façam isso. Vocês que estão bloqueados, a primeira tentativa é direto com o aplicativo, com a empresa, tenta lá pelos meios de comunicação, pergunta o que aconteceu, tenta explicar. Não teve êxito no posto de atendimento da Uber, da 99, aí procure advogado, porque a gente vai conseguir, da melhor forma possível, organizar isso para tentar te reativar. Não fica abrindo conta, porque às vezes o motorista faz isso, ele é bloqueado, daí no desespero ele abre 2, 3 contas, com o e-mail da esposa, com o e-mail não sei de quem, a empresa cruza tudo. E aí depois vem tudo contra o próprio motorista. Mais, né? A reativação fica mais difícil ainda, porque aí entra como fraude, né? Entendi. Exato. Tá. É o que traz na contestação, tentativa de fraude. Foram abertas 4 contas diferentes para esse motorista.
E qual casos mais, assim, que vocês reverteram aí, para o pessoal entender? Porque às vezes as pessoas estão assistindo e acabam se identificando com as pessoas que acabaram vencendo aí na justiça. Assim, Daniel, a gente já teve bastante caso, que é até curioso, criminal. Criminal, então pessoas com antecedentes criminais. Como que funciona? Quer explicar, amiga, as duas possibilidades? Explico. Na verdade, é o seguinte: o antecedente criminal fica registrado por um determinado período de tempo. Eu acho que são até 5 anos, algo assim. E dentre as normas da empresa, ela diz para você apresentar a certidão de antecedentes criminais. Se você cometeu um crime que já ficou nesse registro de antecedentes e depois sumiu pelo prazo, você não pode ficar a vida inteira punido por algo que você já cumpriu o seu dever civil com a sociedade. Você já foi preso, você já respondeu a pena, já passou-se 5 anos, todo mundo tem o direito a recomeçar. Então, por esse entendimento, não importa que você teve um processo criminal há 20 anos atrás e que já acabou e já assumiu a sua certidão de antecedentes. Isso não vale. Então, tem muitos casos que chegaram aqui para a gente, que havia realmente esse registro de antecedentes criminais, né, anterior, e a empresa bloqueou por isso. E a gente conseguiu reverter exatamente pelo esse direito à segunda chance que está na lei. Tá. O processo penal não diz exatamente sobre questões que pudessem levar o motorista a ser excluído da plataforma. Por quê? Porque você só é culpado quando o processo acaba. Então, você tem um processo criminal em curso, que você ainda não foi condenado. Interessante. Não é motivo para você ser excluído. Tá, então, por exemplo, a pessoa está em processo de julgamento e aí ela está trabalhando. Então, aí ela é bloqueada, mas não foi julgada ainda, ela não, o aplicativo não pode bloquear, é isso? É mais ou menos isso? Exatamente, ninguém é considerado culpado antes da hora, né? Porque o processo ainda está andando, vamos dizer, se ainda está em julgamento, ninguém pode ser condenado antes da hora. Então, assim, tem muitos motoristas que têm, na verdade, qual que é o nosso centro de argumentação? O termo de uso do motorista fala que os antecedentes criminais, a ficha de antecedentes criminais, deve estar nada consta. Então, se você está respondendo a um processo, a sua ficha de antecedentes criminais ainda está nada consta. Sim, claro, tá certo. Então, você tem o direito de continuar trabalhando, exatamente. E mesma coisa para aquelas pessoas que já cumpriram a pena. Pessoas que já cumpriram a pena após 5 anos, essa anotação dos antecedentes criminais, ela sai, ela para. Então, depois disso, você pode continuar trabalhando, não tem problema nenhum. É o que a doutora Thaís falou, é a segunda chance. Então, mas, teve por um caso exemplo, que a gente conseguiu, Daniel, em segundo grau, reverter isso. O juiz de primeira instância, ele tinha entendido que a plataforma tinha razão, ela poderia excluir o motorista, porque ele já teve processo, já tinha acabado, já estava tudo certo. A gente recorreu, foi para a segunda instância, lá em segunda instância os desembargadores entenderam que isso era preconceito. E aí o motorista foi colocado de volta na plataforma e ganhou todo o período que ele ficou sem trabalhar. Perfeito. Então, vale a pena brigar pelo direito, sim. Doutora, eu sei que nós falamos sobre vários assuntos, mas eu quero perguntar, quais são os casos mais difíceis de reverter? Então, assim, basicamente, quais são os casos mais difíceis de defender? Reclamações de passageiro. Não importa se é de assédio, se é de direção perigosa, reclamação de passageiro. Então, quando tem a ver com passageiro, fica mais sensível, porque dentro do processo eu não consigo chamar esse passageiro para ele depor dentro do processo. Isso aconteceria se fosse um processo criminal, no inquérito criminal. Mas como a gente está falando de um processo civil, eu não consigo trazer esse passageiro. E aí, muitas vezes, fica só o relato do passageiro, sem ter um relato nenhum do motorista. Por isso, reforçando, a gente pede para que você envie a mensagem para o aplicativo, se acontecer alguma coisa na viagem que você achou diferente,
reporta isso de alguma forma para que você tenha provas ao seu favor caso você venha a ser bloqueado. Então, essa é a importância, porque a reclamação do passageiro tem um peso muito forte. Agora, quando a questões relacionadas à plataforma, então, selfie, troca de telefone, outra coisa que acontece, Daniel, às vezes tem motorista que troca de telefone e não avisa para a empresa, ele simplesmente vai e tenta logar na mesma conta de outro telefone. Mas, assim, o que não pode, números distintos de telefone, porque a empresa não sabe que você tem 2 telefones. A empresa sabe que você tem o 0xx99. Aí, de repente, tem um outro telefone, Entendi o que você quis dizer. 0xx55, tentando Tipo, logar você na sua cancelou a conta. linha, você cancelou um chip pré-pago que você tinha lá e esqueceu de atualizar o número do pré-pago. Tipo isso, você quis dizer também. Aí você vai lá, tô trabalhando lá e nunca recebo ligação do passageiro, porque não tem o número. Aí tô trabalhando lá, isso aí pode dar vários problemas. Pode. Inclusive, por exemplo, se alguém perde alguma coisa no carro e o pessoal tenta te ligar, vai ligar para outro número. Uhum. Tem N situações, entendi. Então, procura sempre atualizar o cadastro conforme a linha atual que você tenha para trabalho, tipo isso, né? Exato. Selfie, como a gente falou, procura deixar o seu cadastro atualizado, sempre. Tá. Doutor, eu recebo muito comentários no grupo, colegas que falam assim, eu quero ver, se a Elber fizesse comigo e me bloquear, eu boto ela no pau, eu boto no peito, eu mando descer, o carro é meu carro, minhas regras, eu boto ela no pau, ela vai perder, eu vou arrancar vou arrancar tudo que eu tenho direito, eu vou arrancar uma grana da Uber, da 99. É assim que funciona a justiça? Porque eu vejo muito motorista que ele acha que ele vai botar a empresa na justiça e vai ganhar uma bolada. E ainda vai ser religado. É assim que funciona? Olha, Daniel, quem me dera, viu? Vou te falar que, dependendo do advogado, como nós, né, modéstia à parte, um bom trabalho faz toda a diferença na probabilidade de êxito, né? Mas não existe causa ganha no judiciário, não tem como afirmar que você vai ganhar alguma coisa. Depende muito do entendimento do juiz que vai apreciar seu caso. Então, tem juiz que tem entendimento diferente para a mesma situação. Obviamente que o advogado constrói junto com o cliente uma ótima ação para diminuir os riscos de você não ganhar. E esse é o nosso caso. Temos uma alta taxa de êxito, ainda bem, o que é gratificante cada dia. Mas não tem como afirmar que você vai ganhar algo na justiça. Não existe isso. Exatamente, é muito complexo a gente poder falar para alguém que, não, isso aqui é uma causa ganha, porque imagina só que a gente atende, né, Brasil como um todo. Então, todos os estados. Você imagina quantas cabeças de juízes pensam diferente. E sim, Daniel, as empresas têm um lobby muito grande no judiciário. Isso acontece, é verdade. Então, assim, são empresas grandes, são empresas que têm lobby, muito provavelmente lá para o STF, STJ, TST, né, que são as causas trabalhistas. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Nem todo caso. Já teve caso que a gente ficou triste mesmo, porque o motorista não tinha problema, não tinha feito nada grave, e o juiz simplesmente interpretou que a empresa, por liberdade contratual, essa é a palavra que eles usam, poderia simplesmente desligar o motorista a qualquer tempo. Então, assim, a gente tenta ao máximo lutar contra isso, mas às vezes acontece. Só para o pessoal entender, nos termos de uso, tem alguma coisa que diz a respeito dessas questões que você está me colocando? Tem. Nos termos de uso, tem 2 cláusulas que desfavorecem o motorista, né? A primeira delas é falando que, se não houver justo motivo, a empresa poderá, a qualquer tempo, retirar, bloquear, rescindir o contrato com o motorista. Esse justo motivo, ele é vago. Não está escrito lá o que é o justo motivo.
É o que a gente tenta no processo provar para o juiz, que esse desligamento não foi o justo motivo, mas tem essa cláusula no termo, então é muito ruim, e diz que também, em caso de não justo motivo, a empresa teria que dar um aviso prévio de 7 dias, mas elas nunca dão. Então, tem essas duas cláusulas que são contra, né? Acabam indo contra o motorista, mas é um termo de uso. Pensa que qualquer contrato que a gente faça com qualquer empresa, a gente deveria poder discutir as cláusulas desse contrato. Nesse caso, o motorista não pode discutir cláusula nenhuma, ele só vai lá, aceita o que está lá no termo, e se não quiser, nem trabalha, né? Você não tem essa possibilidade. É meio que unilateral. É meio que unilateral. Exato, né? É o que a gente chama de termo de adesão dentro do direito. É um contrato de termo de adesão. Então, é isso que a gente tenta ir com essa argumentação para o juiz, e dizer, olha, excelência, tem essa cláusula aqui, essa cláusula é abusiva, o motorista assinou um contrato que ele não concorda completamente, mas ele tem que assinar porque ele não tem alternativa, e isso acabou prejudicando ele, porque a empresa desligou ele sem motivo nenhum. E aí a gente tenta, dentro dessa argumentação, conversar. Mas tem muito juiz que não acaba. Existe casos que, tipo, não foi denúncia de passageiro, não foi antecedência criminal, não foi direção defensiva, simplesmente bloqueou e não tinha nenhuma... Não teve nenhuma justificativa para bloquear esse motorista? Existe casos assim? Muitos. É verdade? Existe. Ou eles não revelam o motivo? Não, na verdade, assim, o que acontece? Às vezes o motivo ele não é justo. Já aconteceu, por exemplo, do motorista ser bloqueado em 2022 e ser uma reclamação de um passageiro de 2019. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas a empresa trouxe isso, falou assim, olha, esse motorista não é um bom motorista, já teve reclamação, tal. A gente foi com todos os argumentos possíveis, falando, excelência, esse motorista tem nota 5, ele tem um monte de elogio. Chega a ser contraditória, né? Essa reclamação é de 2019, isso é um absurdo, tá indo contra, não é um justo motivo, não sei o quê. E o juiz simplesmente, na sentença, falar liberdade contratual, a empresa pode contratar e descontratar quem ela quiser. Então, isso pode acontecer, sim. Então, não dá para se aventurar dentro da justiça, né? Por isso que quem está trabalhando mesmo como motorista precisa, sim, tomar todos os cuidados básicos para não ter que chegar nesse ponto. E se chegar nesse ponto, ter prova. Até por isso é importante. Muita gente fala sobre regulamentação, tá? Mas, assim, tem até pessoas que são contrárias, acham que vai ser ruim para o motorista. Mas, especificamente num caso como esse, pela empresa poder simplesmente desligar o motorista e não dar satisfação nenhuma, existir uma regulamentação seria fundamental também? Com toda certeza, sem sombra de dúvidas, porque se você não tem uma direção, os mínimos, você pensa que a empresa pode fazer o que ela quiser. Entendi. Ela é uma empresa privada, então ela poderia, enfim, do jeito que e na verdade foi feito assim, né? Se você for analisar ao pé da letra, tanto o termo de uso da Uber quanto da 99, eles foram feitos já para driblar qualquer legislação. Ele foi feito para driblar a legislação trabalhista, por exemplo, para não dar vínculo de trabalho, foi feito para driblar as legislações também cíveis. O que a gente faz é tentar, dentro do direito civil, encaixar isso aí, né, na questão do termo de adesão e tudo mais. Mas se você tem uma lei específica dizendo o que pode, o que não pode, nossa, fica muito mais fácil, porque realmente quem está trabalhando isso como uma profissão precisa de uma direção e precisa entender o mínimo que ele precisa fazer. O motorista vai lá e compra um carro em 60 vezes e aí ele não comete nenhuma falha e bloqueia ele.
Quer dizer, E não tem garantia nenhuma. Quer dizer, um contrato, contrato de liberdade contratual autônoma da vontade. Acho que foi isso que você até me comentou comigo, Autonomia, né? Da vontade. Seria só ver o lado da empresa de aplicativo, então, no caso. Exato. E, na verdade, precisa ser sanada essa omissão legislativa para os novos contratos que estão vindo por aí, né? Os modelos de trabalho antigos estão ficando obsoletos e têm surgido novos contratos desde a pandemia, cada vez mais recorrentes, né? E, dentre eles, essa relação nova que surgiu dos motoristas, tanto de motorista também de iFood, motoqueiro, motoboy, entregadores, né? Entregadores em geral, né? Essas pessoas que são abarcados, né, absorvidos por empresas que se dizem intermediadoras, que na verdade são empregadoras com veste diferente, está usando uma roupa que ninguém nunca viu na lei. Então, por ele estar... Ela te contrata sem nenhum vínculo e te dispensa no momento que ela bem entender. Exato, ela fala assim, eu não sou sua empregadora, mas na verdade eu sou uma empregadora que não há previsão legal para isso. Então, todo mundo costuma vestir verde e azul, aparecer alguém que está de laranja ali e não tem nada em laranja na lei. Então, é realmente necessário que a gente crie uma legislação, né, e sane essa omissão que há do Estado em relação a esses novos modelos de trabalho. Mas é sempre assim, viu, né, Daniel? O primeiro surge o fato, depois a gente regulamenta. Nunca o antes, sempre o fato antecede a lei. Então, mas já está gritando a situação, e eu acho que é sim uma coisa para se considerar, né? Para os motoristas pleitearem, brigarem, para que haja uma previsão legal, né? Uma regulamentação desse papel das empresas no Brasil. Não adianta só querer a parte boa. Eu quero lucrar, eu quero atender todo mundo, mas eu não valorizo quem presta o serviço. Então, é bem importante. Então, para quem defende muito as empresas de aplicativo, que tem motorista que defende e não quer a regulamentação, ele precisa entender que talvez ele não concorde com algumas questões, mas que isso é importante para a própria segurança desse indivíduo, porque um dia ele pode estar na situação desfavorável, no caso, e ter que acionar um advogado para brigar, para se recolocar como motorista na plataforma. E a regulamentação vem exatamente para que não tenha esses abusos, em como aquele caso que você comentou daquela pessoa que no Instagram falou sobre questão de racismo. Ela mentiu, né? Ela mentiu ali. Exato. Teve até eu não sei se é o mesmo caso ou é outro caso que eu vou comentar, mas que a passageira reclamou do motorista e ganhou, acho que 50% de desconto na corrida. R$40, assim. Eles devolvem o dinheiro da corrida. Exato. Olha. E aí isso deu um burburinho também. Então, assim, isso acontece muito, é um absurdo e acontece porque não tem lei. Entendi. Então, e é um problema, porque você imagina que uma pessoa dessa que fala, né, abertamente, que reclamou do passageiro só para ter desconto ou só para ter o valor da corrida de volta, ela pode prejudicar um pai de família. E, às vezes, né, é bem complicado essa situação. Então, assim, no caso o recado dela, geral ela vazar na internet, entra a lei de proteção de dados. Ela não poderia estar expondo alguém, no caso, né? Tem isso também. Sim. Tem medidas, né, para entrar contra essa pessoa, mas no resumo geral, assim, um motorista que quer levar mesmo como profissão, se dedicar a isso, né, que trabalha com 2, 3 aplicativos, às vezes, procura sempre ter os mínimos, né, o carro limpo, não, se teve algum problema, reportar pro aplicativo o que aconteceu para não ter grandes proporções depois. Se aconteceu alguma discussão, registra um boletim de ocorrência, se for o caso, mas não entra para discutir. Tem muita gente que diz assim, boletim de ocorrência não serve para nada hoje em dia. Serve sim, porque vai ter um histórico lá, vai ter uma prova de que você tomou uma atitude para se resguardar, é isso? Isso é engraçado, porque as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele é exatamente para você registrar uma ocorrência.
Então, se teve uma ocorrência durante o seu dia, em qualquer questão, você perdeu um celular, você foi furtado, foi assaltado, se colocou numa briga, viu um problema, aconteceu alguma coisa no seu trabalho, faz um boletim de ocorrência. Você vai ter 6 meses depois para denunciar esse boletim de ocorrência e entrar com o inquérito policial, caso você queira. Agora, se você não quiser, pelo menos tem lá o boletim de ocorrência, dizendo tudo o que aconteceu. E tem fé pública. Bom, pessoal, mais uma vez eu volto aqui dizendo para vocês que estão assistindo. Se você está precisando desbloquear sua conta, teve um bloqueio injusto, entre em contato com a doutora Thaís, com a doutora Pamela, para fazer o contato com elas. No link da descrição você vai ter um formulário, você vai preencher e até 48 horas elas vão estar retornando esse contato para vocês. Precisa ser por formulário para elas poderem fazer a triagem, entender e também ir para o banco de dados dela. Então, por telefone, muita gente fala, por telefone. Não, é melhor pelo formulário, tá bom, gente? Então, eu queria agradecer muito a doutora Thaís, a doutora Pamela e também pedir as considerações finais delas. Isso mesmo, motorista. Você que muitas vezes é injustiçado, trabalha muito, recebe pouco, na minha opinião, pelo seu trabalho, e ainda sofre a surpresa, né, de vir a ser bloqueado. Procure a gente para a gente ajudar. Estamos há muito tempo no mercado, já tivemos muitos casos de sucesso, conhecemos aonde dá certo, aonde não dá. Então, fico no aguardo do seu contato. Obrigada pela oportunidade, Daniel. Maravilha, obrigada, Daniel. É isso mesmo, é um grande prazer para a gente poder estar aqui. A gente também, né, enfim, está sempre falando aí sobre essas questões, levantando essas questões em lives, em vídeos. A gente fica à disposição mesmo para fazer novos, para a gente poder sempre trazer informação de qualidade, porque eu acho que é isso que o motorista precisa hoje, desse apoio, né, que a empresa não dá. Então, a gente dá esse apoio aqui, pode fazer contato com a gente, responde lá o formulário direitinho, a gente vai retornar para você, motorista, em até 48 horas, você vai entender do jeito que a gente trabalha, pode tirar suas dúvidas, e, bom, é um prazer poder mais uma vez falar sobre esse tema. Obrigada por nos receber aqui no seu canal com tanto carinho, que se perpetue aí por muito tempo a nossa parceria. Tá ótimo. Doutoras, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que a gente tratou de vários assuntos que com certeza vão esclarecer e também trazer muitas pessoas a refletirem o comportamento para poder evitar, às vezes, ter alguma atitude que possa causar um bloqueio. Eu acho que foi muito esclarecedor alguns pontos que a gente tratou nesse nosso bate-papo. Espero que quem está assistindo esse nosso bate-papo também tenha entendido passo a passo. Pessoal, assiste o vídeo inteiro. Quem pulou o vídeo, assiste, porque a gente abordou vários temas interessantes, tá? E é isso, eu queria agradecer às duas e uma futura oportunidade para a gente trazer uma nova conversa, quem sabe mais à frente, para trazer novas situações, tá bom, gente? Mas não deixe de entrar em contato com as advogadas, que elas estão aí para ajudar vocês, tá bom, gente? Tamo juntos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!